Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula do nosso curso de termodinâmica. Bom, então dando continuidade ao curso, na última aula nós trabalhamos com a equação da energia, estudando a relação quando a minha pressão e o meu volume eles eram duas variáveis independentes. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos escrever a nossa equação de energia, ou seja, a nossa equação do calor, que é da nossa primeira lei da termodinâmica, como variáveis dependentes a pressão e o volume. E um dos processos muito utilizado, como P e V independentes, são os processos isotérmicos, processos adiabáticos. Ok? Então, fazendo esse estudo, a gente chegou numa relação entre dois estados termodinâmicos, né? Como as variáveis pressão e volume, pressão e temperatura, ou temperatura e volume entre dois estados se correlacionam. Tá? E era uma expressão que nós já havíamos obtido anteriormente, só que de um modo muito mais simples. Né? O que nós fizemos nas nossas últimas aulas é considerando um sistema que não seja um gás ideal. Tá? E a partir dessas equações que nós obtivemos para um sistema real, nós conseguimos reduzir as equações para o caso que nós já conhecíamos dos gases ideais. Ok? Então, quando nós começamos a ver essas equações de energia, eu sempre falava para vocês que eu falava, esse termo aqui, que é a derivada da energia interna com relação à temperatura, mantendo o volume constante, isso é uma propriedade do sistema, que nós chamávamos de o calor específico a volume constante. Ou então, quando nós derivávamos a entalpia, né, a variação da entalpia com a temperatura, mantendo a pressão constante, eu falei para vocês, isso também é uma propriedade do sistema. É o que nós chamávamos de calor específico a pressão constante. E tinha outros dois termos que eu falava, esse não é nada do nosso sistema, ele é simplesmente uma relação que a gente consegue determinar a partir das equações de estado, que foi especificamente a variação da energia interna com o volume, mantendo a temperatura constante, e a variação da entalpia com a pressão, mantendo a temperatura constante. E eu falei que esses termos, então, eles eram termos que a gente conseguia determinar no nosso sistema se nós conhecêssemos a equação de estado do sistema. Ok? Então, na aula de hoje, o que nós vamos fazer, eu vou demonstrar, então, para vocês como que a gente, uma das formas da gente determinar esses termos das nossas equações a partir da equação de estado, e fazendo a experiência, né, colocando para vocês a experiência de Gay-Lussac e Joule, foi dois cientistas que fizeram a mesma experiência e obtiveram resultados similares, né? A gente consegue concluir que a partir da experiência deles, né, a energia interna ela vai depender apenas da temperatura para os nossos gases ideais. Ok? Bom, então, para começar, então vamos começar a nossa aula. Vamos relembrar as equações que eu mencionei aqui. Tá? Então, vamos colocar assim, relembrando que nós podíamos escrever o meu dU como sendo a variação da energia com a temperatura, mantido o meu volume constante dV, mais a minha variação da minha energia com o volume, mantida a minha temperatura constante. Opa, aqui já tem um erro, né? dt, aqui, e aqui dV, ok? E aí eu falei para vocês, bom, esse cara aqui era uma propriedade do sistema. Esse cara aqui, né, a gente consegue determinar pela nossa equação de estado. Ok? Que é o que a gente vai mostrar hoje. Tá? E também, né, a nossa equação da entalpia, dH, que era um dOH ΔT mantido a minha pressão constante dt, mais dOH
ΔP, mantida a temperatura constante, dP. Ok? E aí, novamente, eu falei, esse cara aqui é uma propriedade do sistema, que nós chamamos de CP, e essa minha derivada dH/dP, a gente consegue determinar pela equação de estado. Ok? Então, vamos escrever assim, o segundo membro da nossa equação, vamos chamar aqui, vamos começar de novo a nossa numeração, tá, pessoal? Então, 1 e 2, o segundo membro das equações 1 e 2, 1 e 2 podem ser calculados. Então, os segundo membro das equações 1 e 2, eles podem ser calculados a partir da equação de estado do sistema. Tá? Então, podemos demonstrar isso. Então, a gente pode demonstrar isso utilizando as nossas relações cíclicas. A gente utilizou, acho que em 2 aulas para trás. Não custa nada eu colocar a relação aqui. Então, se eu tenho ΔX, ΔY, a Z constante, isso aqui vezes ΔY, ΔZ mantido X constante, vezes ΔZ, ΔX mantido Y constante, isso daqui é igual a menos 1. Então, para um sistema PV, para um sistema, vamos falar assim, U, T e V, tá? E para a gente lembrar, nós fizemos a nossa superfície UTV na minha equação 1 e uma superfície UTP na nossa equação 2. Né? Então, para o nosso sistema UTV, eu posso escrever então que a minha derivada da energia interna com relação ao volume, mantendo-se a minha temperatura constante, vezes a derivada do volume pela temperatura, mantendo-se a minha energia interna constante, vezes a derivada da temperatura, mantendo-se, derivada da temperatura com relação à energia interna, mantendo-se o volume constante, é igual a menos 1. Ok? Então, nós podemos escrever aqui ΔU, ΔV mantido a temperatura constante, que é justamente o segundo membro do meu lado direito, que a gente quer demonstrar. Né? Eu vou fazer aqui em 2 passagens, vezes eu vou inverter, eu posso fazer isso, eu já mostrei para vocês que eu posso fazer isso, né? Vezes 1 sobre ΔU, ΔT, mantido meu volume constante. Isso aqui é igual a menos 1. Então, portanto, eu posso escrever que ΔU, ΔV, a temperatura constante, é menos ΔT, ΔV, a minha energia interna constante, vezes ΔU, ΔT, a volume constante. Então, portanto, eu tenho aí que o termo que eu estou querendo demonstrar, ΔU, ΔV, a temperatura constante, é menos, olha só, ΔU, ΔT é o meu primeiro membro da minha equação 1. E nós sabemos que ele é uma propriedade do sistema. Então, é o meu CV que multiplica ΔT, ΔV, mantido a minha energia interna constante. Ok? Então, vamos chamar essa equação aqui de uma equação 3. Tá? E, portanto, né, se eu conheço a minha equação de estado, olha só, se eu conheço a minha equação de estado, eu conheço a minha dependência de UV,
tá? Eu consigo saber então quanto que é essa minha derivada, ok? Então, conhecendo então a minha equação de estado, a gente consegue então determinar o segundo membro do lado direito da nossa equação 1, como eu havia dito anteriormente, ok? E de forma análoga, né, para um sistema HTP, se eu fizer os mesmos procedimentos matemáticos que eu fiz aqui, só que agora com o sistema HTP, nós conseguimos calcular o segundo membro do lado direito da nossa equação 2. Então, para um sistema HTP, ok? Então a gente pode escrever aqui, ó, del H, del P, mantida a minha temperatura constante, vezes del P, del T, mantido H constante, vezes del T, del H, mantida a pressão constante. Isso então é igual a menos 1. E del H, del P, a T constante. Isso é vezes 1 sobre, vou inverter a minha derivada, H constante, vezes 1 sobre del H, del T, mantido P constante. Isso é igual a menos 1. Então, del H, del P, a temperatura constante, vai ser igual a menos del T, del P, em um processo isentálpico, vezes del H, del T, mantida a minha pressão constante. Esse cara aqui é o nosso primeiro lado da equação, da minha equação 2, né? E a gente sabe que ele é uma propriedade do sistema, ele é o meu CP. Ok? Então, portanto, eu tenho aí del H, del P, mantida a minha temperatura constante, é menos CP vezes del T, del P, mantido H constante. Ou seja, novamente, né, se conhecermos então como a minha temperatura, como é a dependência da minha temperatura com a entalpia e com a pressão, ou seja, em um sistema isentálpico, eu consigo determinar então essa minha derivada del T, del P. Tá? Então eu conseguiria calcular a minha derivada em um processo isentálpico. Ok? Então, isso era uma coisa muito simples da gente se mostrar, mas era necessário a gente mostrar, porque nós vamos utilizar agora as equações 3 e 4 para poder falar das propriedades de gases ideais. Mais especificamente, nós vamos utilizar algumas experiências, né? A primeira feita por Gay-Lussac e Joule, onde nós vamos poder atribuir a um gás ideal de que sua energia interna ela depende apenas da temperatura, a variação da sua energia interna depende apenas da sua temperatura. E posteriormente, utilizando a equação 4, no experimento de Joule-Thomson, um experimento muito conhecido e muito utilizado, esse meu termo aqui, tá? E esse meu termo aqui também nos processos de refrigeração. Nós mostramos que com o gás ideal a nossa entropia ela também só vai depender da temperatura, ok? Bom, então, para dar continuidade no nosso conteúdo, vamos falar um pouco da experiência de Gay-Lussac e Joule. Bom, então a experiência de Gay-Lussac e Joule, eles recebem esse nome porque foram
esses dois cientistas que fizeram o experimento, não concomitante, tá? Eu vi nos livros que o primeiro a realizar o experimento foi o Gay-Lussac e depois o Joule realizou também esse experimento e obtiveram aí resultados muito semelhantes. Tá? Então, o que consiste o experimento de Gay-Lussac-Joule? Ou vamos só falar que é um experimento aí de expansão livre, vamos colocar assim, ok? Então é um experimento de expansão livre, ok? E expansão livre, a gente já viu o que é uma expansão livre quando nós fomos definir o que era o conceito da primeira lei da termodinâmica, ok? Bom, então o que consiste o experimento? Basicamente, nós temos um reservatório, tá? E nesse reservatório aqui, ele tem paredes adiabáticas, vamos colocar assim, né? De tal forma que impeça, tá? a entrada de calor por essas paredes, tá? Então, não tem nem calor entrando e também aí não tem calor saindo. Ok? Então, dentro das minhas paredes adiabáticas, eu tenho um sistema com dois reservatórios, tá? E esses reservatórios eles são divididos, né? Com o uso de uma válvula, tá? Ou vulgarmente conhecido como torneirinha, ok? E os meus compartimentos, no meu compartimento A, tá? A gente tem um gás a uma temperatura T0 e uma pressão aí P0, tá? E no meu compartimento B, eu tenho aqui um compartimento com vácuo, ok? Evacuado, tá? Onde a minha pressão é nula. E os meus dois compartimentos, A e B, eles estão sobre um reservatório térmico, tá? Então vamos imaginar que isso daqui é uma água fazendo então o papel de um grande reservatório térmico, tá? E para quem não se lembra, né? O reservatório térmico ele consegue absorver ou liberar uma quantidade de calor sem que a sua temperatura se altere. Ok? E dentro desse reservatório a gente tem um termômetro, que é para tentar determinar se há alguma variação de temperatura no meu experimento. Tá? E o experimento ele consiste basicamente em abrir a minha válvula, tá? Então, quando essa válvula se abre, né, como o meu recipiente B ele está evacuado, o gás contido no meu recipiente A ele se expande rapidamente, né, de uma maneira até, vamos dizer, violenta, né, de uma maneira muito rápida, ele se expande, ocupando o meu volume B, de tal forma que o meu estado final, aqui no meu lado B, no meu estado final, a gente vai ter um volume final do meu gás maior que o meu volume inicial, né? Se eu imaginar que o volume de A é igual ao volume de B, nós teríamos o volume final igual a 2 vezes o volume inicial. E a minha pressão final ela vai ser menor do que a pressão inicial, né? Porque o meu gás agora ele ocupa um volume maior, então a pressão dele diminui, ok? E quando o experimento é realizado, o que se procura demonstrar é se ocorre alguma variação na temperatura do meu sistema, ok? Então ele abre a válvula, o gás se expande, ele aumenta o volume, diminui a pressão,
e ver se há uma variação nesse termômetro. Se houver uma variação nesse termômetro, é porque ao longo dessa minha expansão do gás, tá? Essa minha expansão do gás, o gás ele liberou calor para o meu reservatório, ok? Então ele liberou calor para o meu reservatório. Então meu sistema libera calor, é um calor negativo, tá? E o meu reservatório, então, ele recebe um calor, vamos falar que é um calor positivo, e quando a gente tem um calor positivo, a nossa temperatura tem que aumentar. Então essa é a ideia do nosso experimento. Só que esse experimento ele tem uma sensibilidade muito pequena, né? Porque a gente está num reservatório térmico. Então, se há essa troca de calor, né, da minha expansão para o reservatório térmico, para ser anotada pelo meu termômetro, isso é muito pequeno. A gente está num reservatório térmico. O reservatório térmico ele consegue absorver a quantidade de calor sem sofrer alterações significativas na sua temperatura. Ok? Seria muito bom se esse experimento fosse com o meu termômetro aqui dentro do meu gás, né? Mas não era possível isso na época e foi feito dessa forma, ok? Então, durante a minha expansão, a gente não tem essas trocas de calor do ambiente para o reservatório ou do reservatório para o ambiente. E verifica-se se há ou não essa troca de calor do meu sistema para o reservatório. E se houver, então a gente tem uma leitura de variação da temperatura no meu termômetro. Todas as experiências demonstraram que a variação da temperatura nesse termômetro, mesmo que não houvesse esse fluxo de calor para as vizinhanças, ela é muito pequena, tá? Muito pequena, de tal forma que a gente pode considerar, então, esse meu ΔT aqui, durante a minha experiência, aí, quase zero, ok? Então, como essa variação de temperatura aí era quase zero, né? Postula-se na termodinâmica como uma propriedade adicional do nosso gás ideal, de que um gás ideal ele não varia a sua temperatura quando o seu volume varia, ok? Então, só vamos escrever isso aí, ó. Como ok? Então, ó, como há uma variação muito pequena na temperatura durante a expansão livre, ou seja, um ΔT quase zero, postula-se como uma propriedade adicional aos gases ideais que sua variação da temperatura em uma expansão livre, ou sua variação da temperatura com o volume, ela é nula. Ok? Então, considerando então, para os gases ideais, para uma expansão livre, nós tínhamos que o meu trabalho ele é igual a zero, ok? E como não há trocas de calor, tá? O meu calor também é igual a zero. Portanto, a nossa primeira lei da termodinâmica, né, que nos diz que o calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, a gente chega que a variação da energia interna ela é nula, ok? Então, para um gás ideal, nós conseguimos expressar isso de uma maneira matemática como sendo que a variação da temperatura com o volume, ok? Com o meu volume, quando eu tenho um processo em que a minha energia interna ela não varia,
ok? Ou seja, com o meu U constante, isso é igual a zero, ok? Então isso é válido para um gás ideal, ok? E define-se, vamos falar assim, e define-se como o coeficiente de Joule, vamos falar em Ni, Ni, que tem que ser definido então como sendo o meu ΔT, ΔV, quando mantido a minha energia interna constante, ok? E o meu Ni, como foi dito, ele é igual a zero para o meu gás ideal, ok? Com o meu resultado, vamos chamar aqui de 5, tá? Então, substituindo o meu resultado 5 na minha equação 3, só para vocês lembrarem, a equação 3 está aqui. Esse daqui é o meu resultado 5, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. Substituindo 5 em 3, então nós vamos ficar aqui no meu ΔU, ΔV, a temperatura constante, é menos CV vezes Ni. Ok? E aqui, então, tá? Tomando a propriedade de um gás ideal, em que o meu coeficiente de Joule ele é zero, tá? Nós vamos chegar, então, que a minha energia interna com o meu volume, mantida a minha temperatura constante, ela também é zero para o gás ideal. Ok? Certo? Então nós demonstramos, né? A gente determina então que a variação da energia interna, ela só depende da temperatura, e a gente pode então calcular a variação da energia interna a partir da nossa propriedade do sistema que nós já definimos, ok? Portanto, a energia interna é uma função que depende apenas da temperatura para um gás ideal, ok? Então, o nosso CV, que era um ΔU, ΔT, mantido meu volume constante, como a minha energia interna só depende da temperatura, não faz nem mais sentido a gente ficar escrevendo como derivada parcial, ok? E aí nós podemos então escrever que o meu ΔU ele é igual a um CV dt, tá? Então vamos chamar aqui em cima de 6 e vamos chamar aqui de 7. E se eu pegar para dois estados termodinâmicos, então dois estados termodinâmicos em equilíbrio, A e B, a equação 7 determina a variação da energia interna. Então eu vou lá ficar aqui ΔU, CV dt. Então eu posso falar que a variação da energia interna de A a B de ΔU é igual a um CV, considerando que o meu CV ele não seja dependente da temperatura, dt entre os meus estados A e B. Então eu tenho que o meu U de B menos o meu U de A é um CV TB menos TA, e portanto o meu estado final ele é igual ao meu estado inicial da energia interna mais CV TB menos TA, ok? Essa daqui já era uma relação que nós conhecíamos, tá? Se vocês lembrarem, talvez há 4 aulas passadas, quando eu falei sobre os processos termodinâmicos de um gás ideal, e quando nós tínhamos
um processo a volume constante, né, e eu fiz vocês aceitarem que a energia interna em um processo a volume constante ele dependia apenas da temperatura, né, eu mostrei isso daqui. Tá? Mais especificamente, nós tínhamos lá o meu processo a um volume constante, em que ele fazia isso daqui no meu diagrama PV, então ele saía de uma temperatura TA, uma isoterma TA, e se nós aplicássemos a nossa equação, a primeira lei da termodinâmica, esse meu Q, que era um calor fornecido a um volume constante vezes um ΔT, o meu trabalho é zero, porque o volume é constante, vezes o meu ΔU. Então está aqui, é a mesma relação que nós obtivemos agora. Ok? Então a nossa equação 8 está aí. E a gente pode escrever então a nossa superfície UTV do nosso gás, que seria algo mais ou menos assim. Peguei no livro, tá? Então tá aqui. Se eu tenho uma temperatura T1 sempre constante, então se eu tenho aqui a minha temperatura T1, ok? Essa minha energia interna, ela vai ser uma linha horizontal, tá? Uma linha horizontal, de tal forma que o meu volume varia de ponto a ponto, mas a minha energia interna não. Ao passo de quando eu vou de uma temperatura T1 para uma temperatura T2, eu passo a ter a minha variação do volume e também a variação da minha energia interna, que agora está aqui. Ok? Então essa daqui seria a minha energia interna na minha temperatura T2, e aqui eu teria a minha energia interna na temperatura T1. Ok? Bom, então na aula de hoje era isso que eu gostaria de falar com vocês, essa experiência de Gay-Lussac e de Joule, onde eles determinaram que a variação da energia interna ela é dependente apenas da temperatura para os gases ideais, tá? Mas para os gases reais isso não é verdade, tá? Uma vez que para os gases reais a minha equação 5, que é a minha equação do meu coeficiente Joule, ela não é zero, ela é próximo de zero, mas não é zero, e a gente tem que levar isso em conta, ok? Obrigado, pessoal, bons estudos, qualquer dúvida, por favor, me escrevam. Um abraço, tchau, tchau.